Que a paz do meigo nazareno, do Mestre amado Jesus, possa nos abençoar e nos envolver no que nós chamamos de mais uma oportunidade de trabalho, de estudo e de reflexão. É sempre uma ótima oportunidade estarmos estudando e o que para nós é sempre uma satisfação. O nosso tema de hoje é relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Também vamos falar um pouco das metades eternas, né? Aí entra uma colocação muito interessante, que a doutrina espírita nos enriquece muito. Ou seja, nós temos assim uma série de temáticas que muitas das vezes divulgam de forma meio deturpada, e a doutrina vem com um esclarecimento, com um encaminhamento para que aquilo se torne proveitoso e tenha um fundo de estudo, de crescimento para cada um de nós. Sobre esse tema, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, né? O Livro dos Espíritos, aí já tem que indicar, né? É ótimo, é o que nos esclarece. O Livro dos Espíritos aborda essa temática precisamente em 13 perguntas e respostas. E os amigos espirituais nos deixam a par da realidade quando esclarecem que, do mesmo modo, olha só, do mesmo modo que entre nós encarnados, né, como nós sabemos, além da simpatia geral, temos também as afeições particulares entre os espíritos, continua, porém, de uma maneira mais forte, uma maneira onde não há limitação, na verdade, do corpo material por causa das paixões. E nós observamos que, dentro dessas características, nós começamos a observar que é uma coisa do espírito, e que não adianta, no independente, se ele está bem encarnado, não está encarnado, no caso aqui, é entre os espíritos, a relação é a mesma. Nós detectamos que, independente da presença do corpo ou não, essa relação, essa afeição continua. E os amigos espirituais, eles nos alertam, eles nos trazem as boas dicas, principalmente da forma didática que o Livro dos Espíritos apresenta essa abordagem, né? Da mesma forma que a simpatia, a afeição, as particulares, né? Afeições particulares continuam, né? Na espiritualidade, assim como entre nós, há também, né? Temos que ver os dois lados. Por outro lado, ainda existe o ódio, né? Mas tem um detalhe aí, né? Só entre espíritos impuros, e são eles. Aí vamos abrir um leque aqui para uma série de cogitações. E são esses espíritos impuros que alimentam ainda o ódio, né? São eles que nos inspiram nas inimizades, nas dissensões. Nesse momento, nós estamos falando de obsessão, ou seja, por um motivo qualquer, um espírito tendo um posicionamento contrário a uma causa ou a alguém, ele vai e se posiciona guerreando, combatendo, de forma que ele vai extrapolar, já que ele é impuro, ele não tem uma consciência perfeita, ou então está cristalizado no ódio, ele vai, então, realizar essa colocação. Teve como aqui nós estamos falando entre os espíritos, Altivo Panfiro, foi do Leão Denis, num certo aniversário que a gente foi no GEPAC, Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade. Nós encontramos lá, fomos, né? E o Altivo estava falando sobre obsessão. E ele começou: a obsessão ocorre do desencarnado para o encarnado, mas também ocorre do encarnado para o desencarnado. Ocorre do encarnado para um outro encarnado, né? E vice-versa. E aí ele chegou no ponto que nós estamos aqui. Também ocorre entre os desencarnados, ou seja, a obsessão
também pode ocorrer de um espírito para o outro. Aí ocorre o que nós citamos aqui, o ódio que ainda existe entre eles. E a literatura espírita, ela traz uma série de relatos de espíritos que ainda se digladiam, ainda brigam, ainda guerreiam em nome de situações, em nome de bandeiras, em nome de cobrança de justiça, né, entre eles. Então, ainda existe o ódio, mas fica bem claro que é só entre os espíritos impuros que isso ocorre, né? Aí a obsessão e uma série de colocações que nós normalmente estudamos nas reuniões de mediunidade, para ter uma compreensão melhor, né? Agora, além do ódio, o ressentimento também continua. E é uma coisa que é de entristecer, né? Porque os amigos espirituais deixam bem claro que mágoa e ressentimento é lixo mental. Não adianta, não vale a pena, mas apenas nos espíritos imperfeitos, claro, né? Agora, muitos, ao tomarem consciência da realidade espiritual, deixam para trás esses sentimentos e se aproximam um dos outros. Então, a gente observa que quando a espiritualidade trabalha essa coisa de simpatia e antipatia, nós estamos no ponto aqui da antipatia, eles sabem que aquilo com o tempo vai acabar. Então, o trabalho espiritual, a atividade espiritual continua dentro de um conhecimento, dentro de uma paciência, dentro de uma resignação, dentro de uma visão de indulgência e todo um conjunto de colocações que o Cristo traz para a gente. Nesse sentido, nós começamos a observar que as bênçãos do Pai se derramam sobre todos nós, e nós observamos que e acontece. E é interessante que Allan Kardec, aproveitando essa oportunidade, Allan Kardec compara esses espíritos que ainda têm ódio, ressentimento, que ainda apresentam mágoa, ele compara com os colegiais, né? Durante o período de colégio, dois indivíduos brigaram, se tornaram inimigos, se degladiaram, chegaram até a brigar. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, eles se formam, com a maturidade, com a vida que vai seguindo, eles um dia se encontram e, para surpresa, eles percebem como foi infantil e pueril aquela briguinha, aquela guerrinha, o motivo que os levou à briga, à dissensão, à inimizade. Então, nós começamos a perceber que, nesse momento, o ressentimento ele perde essa força e acaba, né? Porque eles têm um caminho a seguir. O progresso, ele é uma continuidade, graças a Deus, né? A gente progride e vai deixando para trás essas picuinhas, essas coisinhas que atrasam a evolução e a caminhada do espírito, né? Eu estou pegando, né? Quer dizer, eu peguei um apanhado das perguntas, como eu disse, são 13 perguntas, então nós detectamos outra coisa. Observamos que na espiritualidade, né, a lembrança dos atos maus ocorridos entre dois espíritos pode induzir um afastamento. Vai depender também aí do progresso. O que acontece muitas das vezes, e tem uma coisa muito boa que eu gosto, para quem gosta de leitura, né? A literatura espírita é rica em situações de espíritos que estiveram envolvidos em situações tristes do passado e que eles, dentro de uma situação de ódio, de ressentimento e de mágoa, eles foram caminhando mais. Aí, nós entramos em duas coisas. Na bênção do esquecimento, que bom, né? Estão lá, gente. Quando eles reencarnam, e a oportunidade maior de se encontrar através da própria reencarnação. Ou seja, espíritos que se degladiavam
se tornam irmãos, ou um vem a ser pai do outro. Em algum momento, são muitos os relatos, ele vai sentir alguma coisa, né? Mas é o filho dele, ou aquela coisa o amigo, por aí vai, irmão, né? Vão crescer juntos. E nós começamos a observar que toda uma estratégia de amparo é desenvolvido no processo de libertar o espírito em termos de se soltar, tirar as algemas daquelas coisinhas de um passado em que nós transgredimos as leis de Deus. Uma coisa interessante ocorre quando, dentro da situação de dois espíritos que lembram de uma situação, de uma coisa triste, né? Um deles, se adiantando, perdoa. Olha que bacana, né? Então, ele entende a mensagem do Cristo e perdoa. E ele vai seguir o caminho dele, até que o outro entenda e também perdoe, e os dois venham a se reconciliar. Porque nós vamos ver isso daqui a pouco, porque há uma caminhada, e nós sabemos, também pela literatura espírita, que falar é uma coisa, e para muitos é muito difícil se libertar de um pensamento de uma coisa ruim. Nós temos aí vários livros que às vezes datam de até 400 anos de ódio, de vingança, em que os amigos espirituais vão atuando, aqueles que foram prejudicados ou não, ou aqueles que prejudicaram vão sendo perdoados, e a caminhada continua em relação a essa coisa do sentimento. Simpatia e antipatia entre os espíritos. Muitas das vezes, só esse fato de estarem na espiritualidade, dois espíritos que se odiavam, muitas das vezes, nós temos relatos, muito, não deu para pegar todos, por causa de nacionalidade. Eles eram de países inimigos. Então, eles se tornaram inimigos. Mas você observa, né? E aí por aí vai, né? Só país não, tem coisas também ligadas aí a opções políticas, de futebol e tudo mais. Quando chega do outro lado, os indivíduos, ao se encontrarem, detectam a infantilidade daquilo, porque não tem mais lógica. Se eles eram inimigos, porque um era de um país e o outro era do outro país, que guerreavam, agora eles estão na espiritualidade. Essa coisa de nacionalidade, de patriotismo, perde o efeito, porque ele agora é o indivíduo da erraticidade, da espiritualidade. Então, não tem porquê, na verdade, essa colocação, né? Uma colocação que eu achei assim interessante está com relação ao sentimento que terá o espírito, olha só, depois da morte, em relação ao mal que lhe fizemos. Aí, mais uma vez, vocês estão percebendo? A gente dá uma volta e dá uma parada no mesmo ponto. O ponto em que nós nos encontramos agora, da oportunidade do estudo, da oportunidade da reflexão, da oportunidade de fazer uma avaliação. Até que ponto alguma coisa vale a pena continuar ou não. Até que ponto determinada coisa não tem mais sentido. E nós ainda embandeiramos, muitas vezes, como encontramos na literatura, em vários livros, citando coisas que ainda se arrastam um dia o indivíduo. Como diz a garotada, né? Cai a ficha, ele, poxa, realmente isso não tem nada a ver, né? Principalmente com relação a esse sentimento, o espírito depois da morte. Alguém lhe fez algum mal, né? Ou vice-versa, mas vamos pegar essa parte aqui, que é uma das perguntas, né? Aí, mais uma vez, vai depender do nível em que ele se encontra. Nós temos dois caminhos, na verdade, né? Dentro da colocação. O indivíduo já está na espiritualidade, mas tem a lembrança forte de alguma coisa que lhe aconteceu de desagradável, de triste. Então, primeira situação, se é bom, né? Se ele é um espírito que já entendeu o Cristo, que antes de desencarnar, ou já tinha uma noção de Cristo, uma visão do Evangelho, ficou melhor assim.
Se ele é bom, ele perdoa. Segundo, aí entra um outro contexto. Ele perdoa segundo o nosso arrependimento. Muitas das vezes isso acontece em reuniões de desobsessão, em que espíritos obsessores vêm fazer cobranças e o indivíduo que está ali, arrependido, pede o perdão e mostra que já se modificou. Isso é tão profundo que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele colocou no Código Penal da Vida Futura. Muito legal. Por quê? Porque ali você encontra no Código Penal da Vida Futura, precisamente 33 itens sobre a justiça de Deus. E num dos itens, precisamente no 16, né? Olha, lê o 16, lê para casa, para casa, tio Paulo. Leia o 16, o 17, leia o 18. Lê tudo, ele vai ler aos pouquinhos, né? Nós começamos a observar aí que Allan Kardec ele coloca justamente o arrependimento que é citado nessa questão. O Espírito, se é bom, ele nos perdoa, segundo o nosso arrependimento sincero. E Allan Kardec coloca que, dentro dessa transformação do indivíduo, dentro dessa nova caminhada, nós detectamos que o arrependimento é o primeiro passo. E são muitos os livros que relatam esse arrependimento, né? Muitas das vezes de forma sofrida ou não. Então, a gente começa a observar que o arrependimento... Então, só se arrependeu, tá bom? Não. Citam os amigos espirituais. O arrependimento é o primeiro passo. Depois vem a expiação. A expiação é o que nosso mundo é uma característica disso. É um mundo de expiação e de provas, onde ainda, principal característica, o mal ainda predomina. Então, nós observamos muitas coisas ruins acontecendo, mas porque fazem parte dessa característica do nosso planeta, em que a maioria dos que aqui se encontram ainda estão ligados aos tropeços, aos equívocos, né? Nesse caso, arrependimento, vem a expiação, caracterizando a classificação do nosso planeta, e depois a reparação. Ou seja, fazer tanto bem quanto mal nós fizemos. Dentro desse contexto, nós observamos que aí ocorre o perdão. Muitas vezes, né, temos relatos na literatura, nos livros espíritas, de coisas assim de séculos, em que o processo foi ocorrendo. Na própria literatura do André Luiz, temos vários casos também relacionados a esse perdão, dentro de uma real transformação, de engrossar fileiras em direção ao Cristo, dentro desse processo que vai tornar o indivíduo mais tranquilo. E, ao ser reconhecido o seu momento de reforma, de transformação, ele é perdoado. Mas também, aí entra o outro lado, né? Agora, se o espírito a quem nós prejudicamos, se ele é mau e guarda ressentimento desse mal que lhe fizemos, ele vai virar o que nós chamamos de obsessor. É a influência que o espírito vai exercer sobre o outro, dentro da sua cegueira, da vingança, do ódio, do mal, não querendo dar abertura ao convite do Cristo para uma transformação constante. E aí você observa que, dentro desse processo, nós detectamos que o trabalho é grande. Os amigos espirituais são repetitivos, são prolixos em dizer que temos que trabalhar muito essa nossa exemplificação, esse nosso arrependimento, esse nosso processo de engrossar fileiras em direção ao Cristo, na proposta de um mundo melhor e de um mundo mais feliz. Cabe a nós. Olha como é importante a simpatia e a antipatia entre os espíritos. É um processo que nós carregamos e que nós temos que vencer. Uma coisa boa, é que nós falamos um bom tempo aqui sobre obsessão, sobre ódio, né?
Agora, de um lado assim que é altamente gratificante e que eu vou citar o porquê daqui a pouco, né? Uma coisa muito boa acontece que é chamada de afeição entre dois seres, né? E essa afeição entre esses dois seres na Terra continua na espiritualidade e são mais sólidas e duráveis. Então, todo bem, todo sentimento de gratidão, todo sentimento de amizade que nós temos, isso perdura. E os amigos espirituais deixam bem claro, isso continua do outro lado e fica mais forte do que parece. Né? Porque, na verdade, agora há um contexto de união. Há um sentimento, que a gente vai falar daqui a pouco sobre família, em que o indivíduo olha para o outro e tem aquela coisa da fraternidade, de caminhada. E nós detectamos que isso aqui é tão forte que essa afeição, ela vai... Porque muitas das vezes, quando a gente fala em afeição, alguém pode estar se perguntando que tipo de afeição? A afeição entre amigos, entre irmãos, entre aquele espírito que nesta existência foi minha mãe, foi meu pai. Porque quando chega na espiritualidade, olha só, quebra isso. Senão, na espiritualidade, eu teria 200 mães, 200 pais, né? Trocentos irmãos, e não é isso que ocorre. O que ocorre é esse sentimento, é essa afeição mútua, né? Que vai perdurar. Então, ao encontrar aquele espírito com quem eu tive uma afeição, seja da maternidade, fraternidade, amizade, seja o que for, ela vai perdurar. E nós vamos reconhecer, porque poderemos voltar numa próxima, né? Como irmãos. Então, eu estava explicando isso, já expliquei para várias pessoas que ficam um pouco abatidas, tristes, com o retorno à pátria espiritual de um ente querido, aquela coisa da grande afeição, e a gente diz, como Chico Xavier disse em muitas cartas, ela continua e se torna mais forte, mais durável, porque agora é para a eternidade. E nós observamos que uma coisa muito legal é essa coisa do se encontrar na espiritualidade e, muitas das vezes, retornar com essa afeição para a construção de uma grande obra, de um trabalho de paz, de luz, que torna a gente, com certeza, mais feliz, né? Eu lembro sempre de Kardec, no final do livro A Gênese, quando ele diz, né, que nós somemos e sejamos partícipes de um mundo melhor e de um mundo mais feliz. Muito bonito. A primeira vez que eu li aquilo, eu fiquei... Né, sejamos partícipes de um mundo melhor e sejamos sempre nesse processo, né? Houve algum tempo atrás, a temática faz parte aqui do contexto, né? Porque fala também, junto com relação de simpatia e de antipatia, fala também de metades eternas. Aí, durante algum tempo atrás, eu me lembro, né? Houve muito a divulgação de almas gêmeas. Quem é mais antigo aí vai lembrar, né? E filmes, e novelas, e por aí vai, né? Almas gêmeas ou metades. Um espírito seria uma metade que se completaria ao encontrar a sua outra metade, né? Poeticamente falando, que é até bonitinho. Mas a gente observa que aí os amigos espirituais deixam bem claro, né, que, não, olha só, direto, sem deixar dúvidas, olha o que eles dizem, não há união particular e fatal de duas almas. A confusão, né, que fazem muitas das vezes são relatos da espiritualidade em que os amigos deixam bem claro, almas gêmeas, porque eles se unem há vários tempos, né? Em várias reencarnações eles se reencontram. Ah, então eles são almas gêmeas. Não, são irmãos de caminhada. Olha que bacana, os espíritos se unem segundo a perfeição que tenham adquirido. Ou seja,
Agora fechou, porque está também no livro, né? Da discórdia nascem todos os males dos humanos, sem necessidade. E da concórdia resulta a completa felicidade. Ou seja, né? Só somos felizes quando do Cristo nos aproximamos. E só somos infelizes quando do Cristo nos afastamos. Ficou bem simples e direto, porque se você segue o Evangelho, se você segue as diretrizes, principalmente o Evangelho, tem uma passagem que eu separei, não vai dar tempo de falar muito, mas é do livro, do livro Pão Nosso, quando o Emmanuel separa no capítulo 50, preserva a ti mesmo, quando Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 11, vai e não peques mais. Nós observamos que só ali Emmanuel desdobra numa página maravilhosa essa coisa da oportunidade. Vá e não peque mais. Ele está falando de vigilância. O interessante é que todos os espíritos alcançam a perfeição, né? Estarão unidos no futuro. Então, não tem como. Sabe por quê? Interessante. Para a espiritualidade não existe o tempo. Então, querendo ou não, alcançaremos a perfeição e estaremos unidos, né? E para terminar, olha aqui uma colocação muito feliz que diz assim: no futuro, todos os espíritos serão simpáticos, todo espírito ascenderá, aperfeiçoando aos que se acham, afeiçoando-se aos que se acham acima. Então, é uma certeza essa do engrossarmos fileira, aí nós entendemos Kardec. Então, que sejamos realmente partícipes de um mundo melhor e de um mundo mais feliz, desenvolvendo simpatia, a união com os amigos espirituais através da prece, e que possamos, já que falamos em prece, caminhando para o encerramento, possamos dizer assim: Jesus, nosso bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, caminhando para o encerramento da nossa humilde participação, mas na certeza que estás conosco, nos enviando teus bondosos mensageiros para que possam nos auxiliar na transformação nossa e desse mundo para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Seja conosco, Senhor, envolvendo a todos nós, agora e sempre, nessa sintonia de paz e de harmonia. Contigo, Senhor Jesus, e com os amigos espirituais que nos abraçam agora. Graças a Deus.